A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. Mais uma vez estamos aqui nos nossos devocionais diários e agora chegando no capítulo 7, importante capítulo 7 desse transformador e revigorante livro de Atos dos Apóstolos, onde nós vamos meditar dos versículos 54 a 60, visto que esse capítulo é muito extenso e nós vamos meditar dos 54 a 60. Peço aos irmãos que estejam com sua Bíblia aberta, façam a leitura conjunta e depois façam as suas leituras para as suas consultas em nome de Jesus. Está escrito assim: E eles, ouvindo estas coisas, cortou-se-lhes o coração e rangiam os seus dentes sobre ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para o céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à destra de Deus. E disse: Eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Então eles gritando em alta voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E, expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E eles apedrejaram a Estevão, que invocava a Deus, dizendo: Senhor Jesus, recebei o meu espírito. E, pondo-se de joelhos, clamou em alta voz: Senhor, não coloque este pecado para que eles carreguem. E, tendo dito isso, adormeceu. Com base nesse texto, nós vamos meditar com o tema: um homem cheio do Espírito Santo não negocia a sua verdade. Atos dos Apóstolos 7, temos um capítulo inteiro com 60 versículos dedicado ao poderoso discurso de Estevão, que estava sendo confrontado pelo sistema, em mais uma de suas tentativas em parar o plano divino, como vimos em todos os capítulos até agora, e especialmente como vimos no capítulo anterior, no devocional anterior. Agora, ele que está frente a frente com os que julgam aos olhos da lei, ele não apenas argumenta sua fé, mas também ele usa desta pregação para conscientizar a todos de suas responsabilidades de não crer no que receberam de Jesus. E isso porque ele não fala da sua verdade, mas da verdade que recebeu. Por isso, a sua boca já não fala mais de si, mas de Deus e da sua autoridade, que é misericordiosa e justa desde o princípio. Foi assim no Éden, foi assim com os patriarcas, foi assim com os profetas, e é assim na era cristã, e será assim até a eternidade. A justiça e a misericórdia de Deus em nosso favor. Estevão não defendia uma tese, Estevão defendia a sua fé, e ele, sendo boca de Deus, ele não vendeu esta sua fé e nem deixou-se levar, nem se convencer com os erros e as práticas normais desse sistema, e nem vendeu a sua fé para se livrar do perigo que ele mesmo corria. Estevão traz para os sacerdotes a memória com uma verdadeira pregação de um homem que está cheio do Espírito Santo. Ele traz à memória homens de Deus que se tornaram referências e que são referências pelos seus atos de fé, principalmente onde ele cita mais, que é o nosso pai na fé, Abraão, e toda a sua descendência, que também são frutos desta mesma genuína e verdadeira fé. O primeiro mártir do cristianismo, Estevão, não foi para termos ele como um simples personagem de uma história qualquer,
mas para nos dar a certeza de que vale a pena e não nos deixamos levar, nem negociamos a nossa verdade que recebemos e nos salvou. E como Ele, sejamos dignos de olhar para o céu e ver o nosso Senhor de pé, ao lado do Pai, nos esperando para a consumação do que Ele é autor e consumador, a nossa fé. E mesmo diante dessa situação, uma situação difícil, uma situação em que ele se encontrava numa situação de morte, ele que recebeu a misericórdia anteriormente, ele não murmura, ele não culpa a Deus pela injustiça do homem, ele concentra as suas últimas energias em clamar, em orar, não somente por ele, não, mas principalmente por aqueles que estavam querendo a sua morte, como ele diz no versículo 60, na parte B, Senhor, não coloques este pecado para que eles carreguem, e tendo dito isso, faleceu, adormeceu, como diz o texto. Para nós que recebemos este renovo e cremos que é o caminho, a verdade e a vida, só nos resta falar aos quatro cantos dessa terra, desse amor, dessa verdade, desse poder da restauração através da graça. E não fazemos isso por obrigação, não, Estevão não estava lá por obrigação, mas com um coração cheio de esperança. É como nós precisamos estar, com o nosso coração cheio de esperança, para que mais pessoas sejam abençoadas, alcançadas e suas vidas transformadas por este poder da graça redentora que veio através do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a sua palavra nos confirma isso a cada versículo que nós lemos, de Gênesis a Apocalipse. Essa é a única verdade, e ela não vai deixar com que a gente pereça aos olhos de Deus, mas a enfrentarmos todos os problemas que nós possamos enfrentar, para confirmar esta fé de que o Senhor é digno de toda honra e a sua glória está sobre as nossas vidas transformadas, e para levar as outras pessoas com intrepidez, com sabedoria, com coragem, com muita fé, a palavra do Senhor. E assim, dito isso que Estevão disse, nós encerramos este devocional. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Senhor, não lhes atribua este pecado, em nome de Jesus. Fique com essa palavra no seu coração e que possamos seguir cada vez mais encorajados por este poder e pedindo o revestimento para que nós sigamos cheios do Espírito Santo, pregando a palavra do Senhor para a salvação de todos que creem. Fica essa palavra no seu coração, em nome de Jesus.